Eu sei que eu terminei o meu dia assim, com os braços assim. Oi, tudo bem? Eu sou a Tami, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse é o segundo episódio do nosso podcast, que por enquanto continua sem nome. Se você viu o episódio passado, obrigada por retornar. E se você chegou aqui de paraquedas, esse barulho é minha cachorra se coçando. E seja muito bem-vinda. Ai, cá. Ai, cá. Então, como eu comentei com vocês, a intenção do podcast é ir mostrando como é que foi a semana, como é que foram as produções. E essa semana eu fiquei bem receosa de fazer esse vídeo porque eu achei que não tinha produzido o suficiente para vir aqui mostrar para vocês. Eu vou contar um pouquinho de como foi minha semana e contem aqui nos comentários também como que foi a semana de vocês. Essa semana eu tive, essa semana na verdade, semana passada, para essa semana eu tive aula presencial. Então, normalmente eu faço essas aulas presenciais na parte da manhã, que é a parte que eu tenho para produzir tranquila também. Então, um desses dias eu dei aula presencial. Teve mudança, eu trabalho dia sim, dia não, num ateliê na minha cidade, uma loja de acessórios para bolsas em crochê. E as meninas se mudaram de uma loja do centro para uma casa em um bairro distante. Então, esse bairro ficou distante para mim, então é mais demorado de chegar até lá. E também teve todo o processo de encaixotar as coisas, de levar, de botar no caminhão, de chegar lá, de organizar. Então, isso também acabou somando muito aí no tempo. Outra coisa que teve nesse fim de semana passado foi o aniversário do Apolo, meu filho. Ele fez 4 anos. Então teve toda aquela loucura de arruma casa que vai ter festa, faz docinho, faz bolo, organiza não sei o quê. E isso vai levando muito tempo. E era uma prioridade para mim fazer aquele momento para ele. Então as coisas do crochê ficaram um pouquinho de lado. Além disso, deixa eu ver. Festa, dança, aula. Acho que foi isso. Foi uma semana que eu tentei pegar o mais firme possível nas peças no período que eu tinha disponível. Também teve reunião de pais na escolinha dele. Então foi assim, muitas coisas demandaram tempo e o crochê ele acabou ficando como segunda opção nessas tarefas que eram mais importantes. Mas deu para produzir algumas coisas e eu vou mostrar para vocês agora. Primeira coisa, aquele fio que eu estava esperando, o pitch da Fischer chegar, ele chegou aqui ontem, então eu não consegui produzir a camisa que tem o decote V, vou deixar a foto dela em algum lugar aqui, ainda não me acostumei. Normalmente eu gosto de colocar desse lado, então eu vou deixar a foto aqui desse lado. Da camisa branca, eu quero fazer ela na preta, com manga comprida, porém o fio só chegou ontem. Eu poderia ter começado com os fios que eu já tinha aqui em casa. Ai, eu poderia ter começado com os fios que eu já tinha aqui em casa, mas acabou que eu estava com tantas outras coisas para fazer que eu decidi não mexer nesse agora, porque seria só mais um projeto parado em cima da minha mesa. Um segundinho que eu vou olhar se tá gravando aí. Tá gravando. Então eu decidi não começar esse projeto agora e esperar terminar algumas coisas para poder dar início a esse projeto e poder finalizar ele o mais rápido possível. A, a saga da almofada gigante. Vamos lá. Para quem perdeu o episódio anterior, eu fui. Eu diria que eu fui convidada, mas eu fui uma encomenda, meio que convocada, talvez. Não sei. Foi uma encomenda da minha cunhada para mim, para eu fazer as capas da almofada, do assento, da cadeira de amamentação dela. Então são almofadas desse tamanho. Elas na etiqueta dizem 50 por 50, mas como já era uma cadeira que era usada, a almofada já deformou ali, já não está com 50 centímetros. Ela tá com mais ou menos aí 56, 58. Então eu tô fazendo uma capa no estilo 60 por 60 para poder colocar essa almofada. Aqui está uma das partes. Eu fiz toda em ponto alto, pegando na alcinha de trás. Aqui tem um restinho de fio para poder amarrar.
E ficou nesse aspecto muito lindo. Eu tô louca pra fazer tipo uma peseira pra botar assim no meu sofá. Eu acho que vai ficar muito legal. Me dizem o que vocês acham. Se vai ficar legal fazer alguma coisa pro sofá assim. Eu acho bonito. E eu não gosto de usar meu sofá assim. Porque eu tenho criança, eu tenho cachorro. Então sempre tem um tecido tapando o meu sofá. Por conta de patinha de cachorro que vai no quintal e volta. De criança que tá comendo alguma coisa e coloca a mão. Então meu sofá vive tapado. Eu só tiro isso aqui pra gravar os vídeos pra ficar bonito. Porque senão ia parecer um carnaval. Mas eu gostei de fazer com esse fio. Eu usei o Apollo Eco no natural. Eu achei o fio Apollo um fio muito macio de tecer, mesmo ele não sendo 100% algodão. Eu fiz uma outra almofada, vou tentar deixar a foto aqui também. Verde. Eu utilizei um fio da Euroroma, barbante número 8 também. Eu não me lembro agora qual era o nome do fio, mas comparado a esse aqui do Apollo, eu senti, pelo meu crochetar, que ele era mais macio. Quando eu fiz a outra almofada, eu demorava mais tempo para fazer as carreiras, mesmo também sendo em ponto alto. E eu sentia que eu tensionava mais o meu ponto, para ele poder ficar certinho, para ele poder ficar fechadinho. E eu acabava fazendo umas 3 carreiras e já estava cansada. E foi uma almofada menor, que eu fiz no tamanho de 45 por 45. Esse aqui não. Esse aqui eu consigo fazer algumas carreiras tranquilamente. Eu acho que eu fiz aqui, mais ou menos até aqui, olha. Fiz um tão assim, vendo uma série, um filme. E eu não senti, porque ele é muito macio de crochetar. Eu não sei se é por conta mesmo da diferença de marca, diferença na hora de fabricação do fio, ou se é por conta do não tingimento. Eu sei que o da Eurohome era verde, e eu acredito que o processo deles não seja um processo de tingir depois, porque ele é reciclável também. Então, eu já vi alguns vídeos de algumas crocheteiras que foram lá na fábrica, né? E são máquinas que separam as cores das malhas e fazem os barbantes de acordo com aquelas cores. Mas eu não sei se é por conta dessa malha já ter ser tingida. Eu tenho vontade de experimentar o natural deles para ver se essa diferença é por conta da cor ou é da marca mesmo. Ambos são maravilhosos, tanto que eu ainda tenho ali um pouco do da Euroroma e eu pretendo utilizar ele com o natural para poder fazer uma almofada de Natal mais pro final do ano. E é aí que eu vou adquirir esse natural para ver se tem alguma diferença de maleabilidade, sei lá, da cor, entendeu? Mas eu recomendo para quem tem vontade de fazer aí tapete, essas coisas, o Apollo Eco, que eu achei uma delícia. Ainda não testei o colorido, mas esse daqui é uma delícia. E o da Euroroma também, porque eu achei que o pigmento da cor dele é muito bonito. E, assim, foram cores que eu não tinha visto ainda. O verde que eu tenho aqui é um verde tipo militar, meio fechado. E a gente não encontrou na minha cidade nenhum outra marca de fio, somente aquele. Ainda estou produzindo, a almofada vai ser 2 lados, então eu faço um lado desse e depois eu faço outro lado desse, e aí eu costuro em volta assim, ó. Assim, assim, assim. Aí eu coloco a almofada e a minha amiga coloca o zíper pra mim. Eu acho que é mais fácil fazer a almofada assim do que subir circular. Eu acho que dá um acabamento mais bonitinho na ponta, porque ela fica pontudinha. Mas quem sabe um dia eu testo fazer circular. Aí eu já comecei para vocês irem acompanhando o tamanho do fio. Olha, vocês lembram semana passada? Eu não conseguia pegar ele no colo, agora eu já consigo pegar ele. Mas também ainda tem fio pra caramba. Deixa eu dar uma enrolada aqui. Eu já comecei a segunda parte, ó. Então, está pequenininha assim ainda. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Eu não contei quantas carreiras tem naquele. Mas eu vou contar depois. E aí eu vou subindo até chegar naquele tamanho e depois eu vou finalizar com pontos baixos. Lá no meu Instagram, @tami_braga, tem um destaque chamado RC Almofada.
que é Receita Cantada da Almofada. Eu mostro como que eu fiz a minha almofada verde e ensino vocês a fazerem por lá. Ela é bem prática, porque é toda em ponto alto, então eu só passo para vocês a técnica de fazer a almofada. Quem quiser ir lá dar uma olhadinha e fazer uma almofada, fiquem à vontade, entrem no meu Instagram, aproveitem e me sigam por lá. Outra coisa que eu tive para produção essa semana foi um kit higiene. Eu já comentei com vocês que eu faço encomendas, mas eu não divulgo que eu faço encomendas. Por que que eu não divulgo? Por conta da gravação das peças que eu andava fazendo. Lá no meu perfil da Tami Braga, eu estava ensinando vocês a fazer crochê. Eu estava criando peças e dando aula online, tanto aqui no YouTube, como também aulas em outras plataformas. Só que eu não sei explicar. Eu gosto muito de criar, mas às vezes eu quero ter a liberdade de fazer uma peça da Marie Castro, de fazer uma peça da Milena da Crocheteira Raiz. Eu quero ter a liberdade de fazer uma peça da Bia Fer. Então, assim, eu gosto também dessa produção de outras crocheteiras. E eu gosto de fazer peças que outras crocheteiras fizeram também. E eu ficava naquela dúvida de, caramba, se eu gastar o meu tempo fazendo a peça de outra crocheteira, eu poderia estar criando uma peça minha para ensinar. Então, eu acabava não aceitando encomenda para poder ter mais tempo para poder criar, para poder ensinar. Isso estava me deixando meio tonta na cabeça, porque assim, crochê tem que ser algo que a gente goste, né? Algo que a gente gosta de fazer, que nos faça bem. E essa produção de conteúdo intensa estava me deixando bem bolada. Um pouco antes de começar esse podcast, eu estava querendo desistir de tudo. E foi aí que eu comecei a assistir os podcasts das gringas, fazendo tricô e tudo mais. E foi que inspirou esse podcast aqui. Então eu pensei, quer saber? Eu vou fazer o que me der na telha. Eu vou dar uma parada com ensinos agora. Eu tô dando aula presencial e possivelmente terei um espaço, um armarinho aqui da minha cidade também para dar aula presencial para várias pessoas. E eu quero me dedicar a isso aqui. Eu sei que a internet é um mundo e que a gente consegue alcançar milhões de pessoas, mas eu acredito que a gente possa alcançar por aqui, nesse bate-papo que a gente está tendo, que eu acho que é uma das coisas mais legais que eu estou fazendo ultimamente. Então eu decidi reabrir a minha agenda de encomendas. Eu não sei como vai funcionar ainda, mas eu não gosto de fazer encomendas é, de roupas de crochê para adulto, que é o que eu faço mais para mim, o que eu ensino mais. Eu gosto de fazer encomendas de bolsas, até aí ok, mas eu gosto mais de fazer encomendas de roupas e de acessórios de bebê. Eu tenho uma marca chamada Unitelier e ela é uma marca de roupas de crochê infantil e desde o início do ano eu tenho tentado trazer outras coisas para ela também. Mas por conta dessa produção em massa de conteúdo para poder criar minhas próprias peças e vir aqui gravar e mostrar para vocês e ensinar vocês, eu acabei deixando um pouco a Uni de lado. E a Uni é um lugar que sempre que eu tô com a cabeça cheia eu gosto de voltar. E por incrível que pareça, eu recebi uma encomenda de um kit higiene. E parece que foi um pontapé para eu retornar para a Uni. Eu vou continuar mexendo nos dois Instagrams, da forma que eu achar melhor, sem me cobrar. E eu acho que o ponto principal do que eu tô fazendo é esse podcast aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o kit higiene que eu produzi essa semana. E vou contar para vocês como é que eu fiquei depois de produzir esse kit. Eu recebi encomenda de um kit em azul e cinza. Foi esse kit aqui. Eu estou apaixonada por ele, gente, é sério. E ele é composto de 1, 2, 3, 4, 5 peças. Então, esse daqui é a tampinha. Ainda tá faltando fazer os acabamentos, tá? É porque eu quero botar esse... Olha. Quero colocar esse puxadorzinho. Só que eu fiz o bege e eu não gostei. Então eu quero fazer um cinza pra combinar. Quero fazer um grafite. E eu só vou amanhã no armarinho que eu trabalho com a minha cunhada. E lá eu consigo produzir esse daqui. Aí tem as tampinhas, então pode produzir as tampinhas. Aí tem o porta-algodão e o porta-cotonete. Eu utilizei uma base de acrílico, ó. Ficou super firminho, super gostosinho. Então foram dois, porta-algodão e porta-cotonete. Esse aqui é o porta-produtinhos, que pode botar escova de cabelo, perfume,
loção pós-banho, creme, essas coisas. O porta-fralda, também com fundo de acrílico. Ele tá assim, olha, porque meio opaco, porque ele tá com uma película. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá com uma película pra poder o acrílico não arranhar. E a bandeja, ó. Eu comecei a fazer a bandeja de manhã. Aí eu fiz a bandeja. Aí depois eu fiz esse daqui. Aí depois eu fiz esse daqui. Aí depois eu fiz esse daqui. E falei assim, caramba, meu fio cinza tá acabando e eu não vou conseguir fazer o resto. Sobrou ainda, tá? Mas aí eu fui e fiz esse daqui. Aí na parte da tarde eu fiz esse daqui. E no dia seguinte, de manhã, eu fiz esse daqui. E eu demorei mais ou menos uns 20 minutos pra fazer isso aqui. Isso é muito rápido, gente, muito rápido. Só que eu estava desacostumada a trabalhar com fio de malha. Porque por mais que eu faça peças de crochê, blusas e tudo mais, são fios pequenos, né? Fios finos, finos de vestuário. Então são fios que, enfim, é muito mais tranquilo de você crochetar. Fio de malha, ainda mais para cestos, ele requer que você tensione muito o seu ponto. Eu usei o Nubble da Fisher, ele é uma delícia de trabalhar, ele é muito macio, mas eu não estava com o corpo acostumado para isso, e eu peguei para fazer tudo de uma vez só. Eu sei que eu terminei o meu dia assim, com os braços, assim. Meu braço, assim, tava doendo tanto que se eu encostasse o meu dedo em algum lugar, dava aquele choque no braço, igual quando a gente bate o cotovelo numa quina. Eu encostava meu dedo assim, dava aquele choque no meu braço, gente. As crianças aqui em casa, eles veem um filme de heróis. Tem um menino que eles chamam o menino de estica-cabeça, porque ele é tipo o homem elástico. Tem uma cena do filme, se eu achar a foto eu vou botar pra vocês aqui, que ele acabou de fazer o maior esforço com o braço dele, ele fica assim, ó, com o braço todo molengo, sem conseguir fazer nada. Eu me senti ele naquele momento. Eu terminei isso daqui por volta de umas 6 horas da tarde. Isso aqui não, esse aqui por volta de umas 6 horas da tarde. Fui botar as crianças pra dormir e depois disso eu não consegui fazer nada. Eu simplesmente sentei no sofá e tava com preguiça até de pegar o controle pra ligar a televisão, porque meu braço tava tão cansado. Enfim, ainda estou me recuperando disso, mas valeu a pena, porque eu tava sentindo muita falta de fazer essas coisas de neném. Já estou com várias ideias pra Uni, e é claro que eu quero trazer as ideias lá da Uni pra cá, pra mostrar pra vocês também, porque faz parte dos meus projetos semanais, então é óbvio que vocês vão ficar sabendo. E, por último, mas não menos importante, eu comecei no tricô. É isso mesmo. Eu tinha pedido para minha amiga algumas agulhas emprestadas, mas ela mora muito longe da minha casa e ela trabalha até na casa dela. Ai, cara, sai daí, sai. Ela trabalha longe daqui também, do centro da cidade, ela mora mais pro interior. Então, eu tava com dificuldade de encontrar com ela. Acabou que a gente se encontrou ontem e ela esqueceu as agulhas em casa. Mas enfim, e eu não tive paciência para esperar me encontrar com ela para me emprestar as agulhas. Então eu comprei um par de agulhas na Center Panos da minha cidade. Eu achei a agulha linda, toda de bambu. Vou mostrar para vocês. Ó, comprei a agulha toda de bambu, muito linda. Eu comprei a número 6, que pelos tutoriais que eu vi no YouTube é uma das que mais usa. E eu paguei R$ 7 nisso daqui, gente. Acho que é impressionada, muito linda, muito gostosa de se usar. Aí eu comecei a fazer uma gola, toda em ponto tricô. Aí eu perdi um ponto. Aí eu desmanchei tudo e comecei a fazer agora em ponto malha. Eu tô gostando muito, tá sendo bem diferente. Eu não tô com a intenção de fazer do tricô fonte de renda, igual eu faço do crochê. Eu quero aprender mais por hobby mesmo, para fazer peças para mim, porque eu fiquei com muita inveja. Eu vou falar inveja porque foi daquelas peças gringas, gente, que peças lindas. Então a minha intenção é aprender para conseguir ler os gráficos das gringas para poder tá tricotando para mim. Eu tô utilizando um molê. Ai, cá!
Aika. Aika. Agora não, filha. Agora não. Fica quietinha. Eu tô utilizando o molê pra fazer a gola. E eu gosto muito do molê. Nunca tive problema. Eu sei que tem gente que não gosta, porque diz que ele é um fio mais áspero e tudo mais. Mas eu gosto muito de utilizar o molê. Sempre utilizei com uma agulha 5 no crochê, pra ele ficar bem larguinho e bem fofinho. E no tricô não tá sendo diferente. Ele tá ficando do mesmo jeitinho, bem larguinho, bem fofinho. Então, a minha intenção é fazer uma gola, ver, né? Tô testando ponto. E depois eu quero começar um tutorial de uma regata da Bianca, que tem aqui no YouTube. Eu vou mostrando pra vocês como vai ser essa questão. Eu já sabia alguns pontos do tricô. Eu não sou, como eu disse da última vez, leiga no tricô. Ai, gente, o nariz tá coçando. Eu não sou leiga no tricô. Eu já fiz, peraí, vou mostrar pra vocês. Aqui. Quando eu era criança, eu fiz esse cachecol aqui, junto com a minha avó. Ele é todo enrolado assim, porque eu acho que era necessário blocar, não sei. Eu sei que ele sempre foi todo enrolado assim, e isso sempre me dava nervoso de usar ele. Então, assim, eu usei pouco, mas eu fiz. Eu fiz esse cachecol aqui com ela. Óbvio que a minha avó me ajudou praticamente em 80% do cachecol. Eu lembro de isso aqui ela fez, as franjinhas ela também botou. E eu lembro de eu fazer essa repetição de ponto aqui. Eu lembro que às vezes eu perdia a ponta, então ela consertava. E ficou um cachecol muito bonitinho. Eu usava para ir pra escola, mas por conta dessa enrolação aqui me dava nervoso. Então muitas vezes, depois de um tempo, eu parei de usar. E guardo com muito carinho, porque foi a primeira peça que eu fiz. E foi uma peça que a minha avó me auxiliou. Então voltar pro tricô meio que foi isso também. Querer me aproximar dessa técnica que ela me ensinou. Porque o crochê não foram minhas avós que me ensinaram, foi minha tia que me ensinou os primeiros pontos. E depois, por influência da minha prima, da minha cunhada, e porque eu queria uma fonte de renda, eu comecei e não parei mais. Mas o tricô eu quero que seja algo, tipo um hobbyzinho gostoso. E me conectar também com outras artesãs que fazem essa técnica também. Então, é isso. Essa semana foi isso que aconteceu, foi isso que eu consegui produzir. Sobre o nosso nome do podcast, eu acho que vai ficar Crochê, Tricô e Livros. Eu ainda tô lendo o livro da Susana Collins, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Jogos Vorazes. Ainda tô lendo ele, como eu disse, estou com tanta coisa para fazer que nem para ler eu tô tendo muito tempo. Mas ainda tô lendo esse livro e acredito que vai ficar esse nome por conta de que talvez eu pare de tomar café. Tô pensando, tô cogitando isso daí. Meu marido parou de tomar café já tem 8 ou 9 meses. E eu tomava muito café onde eu trabalhava, mas eu tô indo com pouca frequência pra lá. A minha cunhada tá grávida, ela não toma mais café. A minha amiga que trabalhava comigo não trabalha mais, então não tem, ela também era viciada em café. Ela não toma mais café lá comigo. A dona da loja tá com propósito que não vai tomar mais café. Então, assim, eu acho que o mundo tá me convidando a não tomar café. E a última vez que eu fiquei sem tomar café, eu passei bem mal de dor de cabeça. Então, meu corpo tá muito viciado no café. Então, eu tô pensando em parar mesmo, dar uma pausa, diminuir. Aí, por que seria não, então, né? Por que seria café no nosso nome? Então, eu acho que vai ficar crochê, tricô e livros. Mas ainda não tá certo, não. Por enquanto é o podcast. Nosso podcast. É isso, me conta aqui embaixo como foi essa semana, me conta se você está gostando, me conta também outros assuntos que a gente pode conversar por aqui, me contem fios que vocês gostam, que vocês querem saber também. Eu tenho uma outra playlist aqui no canal de review de fios, então eu sempre gosto de estar testando fio novo para trazer para vocês. E é isso, obrigada por assistirem até aqui, um beijo, boas produções e até a próxima semana.